Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, Os Outros da Bíblia, do André Daniel Heinck, publicado pela Thomas Nelson em 2023. Então ele vai falar sobre a experiência, o contexto, né, em que o texto da Bíblia foi escrito. Então vai falar sobre esses povos, né, que estão inseridos, né, a escrita do texto, né. Vai falar da Mesopotâmia, dos egípcios, dos cananeus, dos persas, dos gregos e dos romanos, tá? Então ele fala que essa experiência do sagrado, ela não é exclusiva dos cristãos, né? Ela aparece em toda a humanidade. Para isso ele vai pegar os conceitos de alguns autores, como Rudolf Otto, que ele descreve a noção do sagrado como um sentimento de assombro irracional, que se contrapõe ao racional. Uma segunda perspectiva que ele traz é do Mircea Eliade, que coloca o sagrado como algo que se opõe ao profano. O profano é aquilo que é o cotidiano. Então, o sagrado é aquilo que se mostra totalmente diferente do profano, como uma hierofania, uma revelação de Deus. A manifestação do sagrado pode ocorrer em qualquer coisa cotidiana no universo, uma pedra, uma árvore, uma montanha, as quais, a partir da hierofania, torna-se pedra sagrada, árvore sagrada ou montanha sagrada. Esse tipo de relação com a natureza é típica das sociedades tradicionais antigas, demonstrando que o homem de então era uma espécie de homos religiosos. Então, depois na página 332, ele vai falar: Mircea Eliade, para quem os símbolos são o resultado de uma predisposição humana ao sagrado, uma característica inerente ao homo religiosos. Então, não basta você ter contato com esses símbolos, né? Você tem que ter esse clique, né? Essa hierofania, para ver aquela pedra como uma pedra sagrada. Senão você vai olhar para aquela pedra e vai achar ela uma pedra, nada demais. Então tem que ter essa predisposição religiosa, esse homo religiosos, a perspectiva do Mircea Eliade. O Carl Jung, ele já vai trazer uma perspectiva mais do inconsciente coletivo, né? Então esses símbolos, na verdade, eles são arquétipos que estão ali no interior aí do nosso inconsciente que se manifestam. E são símbolos comuns a diferentes sociedades e culturas, tá? Então, os arquétipos aparecem nas mais variadas culturas, nas crenças individuais e até nos sonhos das crianças. Para o Jung, né? É o Jung, todos os seres humanos possuem em comum esses símbolos religiosos, arquétipos ou formas de compreender e reagir às circunstâncias da vida desde o nascimento. Então, isso explicaria as coincidências, tá? Entre religiões de diferentes culturas. Por exemplo, o Sol. O Sol é um arquétipo do círculo, né, da mandala, que está presente em diferentes culturas. Então, isso é uma coisa que vem do inconsciente. Tá? O Mircea Eliade já vai dar outra perspectiva, né? E o Rudolf Otto outra perspectiva. Então, o que mostra isso é a questão do divino se manifestando em diferentes culturas. Tá? Quando ele vai trazer a Mesopotâmia, ele vai trazer o episódio do Gilgamesh, a epopeia de Gilgamesh, que é a mais considerada a mais antiga aventura mítica de heróis já produzida pela literatura mundial. Ela está gravada em 12 tabuinhas de barro encontradas em Nínive, que é muito mais antiga do que a gente conhece com o texto do Gênesis, né? O Gênesis veio depois. Então a narrativa do Gilgamesh, ela trata do poderoso rei Gilgamesh e começa quando ele deixou o trono de Uruk partindo em busca de aventuras. Então nosso herói é o Gilgamesh. Ele encontrou o gigante Enkidu, com quem travou uma terrível batalha, mas acabou por firmar amizade com ele. Então ficou amigo do Enkidu em suas aventuras ali. Gilgamesh e Enkidu então enfrentaram Umbaba, o monstro do Bosque dos Cedros, que, mesmo tendo se rendido, acabou morto por eles. A deusa Ishtar apareceu a Gilgamesh e tentou seduzi-lo. Não conseguiu, pois o rei enumerou uma lista de amantes que viviam vidas miseráveis por causa da deusa do amor. Ishtar, furiosa, pediu ao pai, Anu, que enviasse o touro celeste para destruir o rei de Uruk, o Gilgamesh.
mas ele e Enkidu mataram o touro celeste. Com isso, o Conselho dos Deuses decidiu pela morte de Enkidu, que entrou em terrível sofrimento e faleceu diante dos olhos do amigo. Essa experiência da morte do melhor amigo, do Enkidu, trouxe a Gilgamesh uma série de reflexões, né? Saber o que é a vida, o que é a morte. Ele ficou transtornado. Então ele começou a ficar cismado nessa coisa da imortalidade. Ele queria garantir a imortalidade. Então partiu para uma busca pela imortalidade. Aí nessa busca ele encontrou Siduri, dona de uma taverna, que estranhou ver o homem em condição tão miserável. Após uma longa conversa, orientou Gilgamesh a buscar Ushanabi, o barqueiro. Ele levou Gilgamesh até Utnapishtim, que era considerado o único homem imortal. Então veja, Gilgamesh vai parar com esse Utnapishtim, que era considerado imortal ali. Então o Utnapishtim, ele contou a Gilgamesh a história dele, né? Como é que ele conseguiu a imortalidade? Porque o Gilgamesh está querendo saber como é que consegue a imortalidade, porque ele quer reencontrar o Enkidu, né? Ele não quer ter o destino do Enkidu, que morreu, né? Bom, aí o Utnapishtim, ele conta que os deuses, né, Anu, Enlil, Ninurta, Enug e Ea decidiram lá atrás, tempos atrás, decidiram destruir a humanidade por meio de um dilúvio, jurando guardar em segredo para que nenhum homem sobrevivesse. Um desses deuses, a Ea, contou o plano para o Utnapishtim, orientando ele a construir um barco. Esse barco deveria ter a largura igual ao comprimento e altura, ou seja, era um cubo. E ele colocaria lá as riquezas, as sementes de plantas, as famílias, os animais. Então a porta foi selada desse cubo, né? E ficou aí durante 6 dias e 7 noites boiando aí no dilúvio. Enquanto isso, a humanidade era destruída pelo dilúvio. A embarcação ficou vários dias ilhada no alto de um monte, até que Utnapishtim soltou uma pomba que voltou, depois uma andorinha que voltou, e finalmente o corvo não voltou, sinal de que ele encontrou terra firme, né? No 7º dia, saiu e ofereceu um sacrifício aos deuses, que decidiram conceder a ele e a sua esposa a imortalidade. Depois de narrar sua história, Utnapishtim revelou a Gilgamesh o segredo da eterna juventude. Qual seria o segredo? Era uma planta que ele deveria pegar no fundo do mar. Gilgamesh partiu buscando essa planta, conseguiu recolher uma muda da planta, mas ao começar a emergir, uma serpente roubou a muda. Gilgamesh, frustrado em seus planos de alcançar a imortalidade, retornou para Uruk, a cidade dele, original, né? Decepcionado, mas reconhecido pelo seu povo em função das façanhas e das obras que deixou na cidade. Quer dizer, as grandes obras arquitetônicas construídas aí por Gilgamesh era uma maneira dele garantir a imortalidade que ele tanto queria. Né? Essa a conclusão da história. O poema, a primeira grande epopeia escrita pela humanidade, apresenta uma série de questões universais, como o destino dos homens, a busca humana pela grandeza, a amizade e o desejo da imortalidade e a impossibilidade de alcançá-la, já que era reservada ao divino. Pois aqui na página 72, ele vai traçar então os paralelos com o dilúvio do Gênesis. Ambas as histórias apresentam a decisão divina da destruição da humanidade em uma embarcação ordenada pelo Deus para salvamento do dilúvio. Ou seja, concordam que tanto a destruição quanto a salvação vieram do alto. Também houve uma lista de ocupantes na arca, nas duas histórias, com a família e animais. E também uma montanha em que a arca pousou, que nem Noé, mesma coisa. Soltou aves para verificar o fim da enchente e depois fez um sacrifício de louvor e agradecimento. As diferenças estão nos detalhes. Por exemplo, a arca é em forma de cubo.
É diferente da Arca de Noé. O tempo das chuvas também dura 6 dias. Lá com Noé foram 40. O lugar do pouso aqui na Mesopotâmia foi Nimush. Lá no Noé foi na Monte Ararat. O tipo de aves enviadas também, pombos, andorinha e corvo, é diferente do Noé. Com Noé, pomba é 3 vezes. São 3 vezes são enviadas pomba. E o sacrifício, no caso da Mesopotâmia, de vegetais e de animais e aves, no caso bíblico. Como há mitos de dilúvio em várias culturas antigas ao redor do mundo, em diferentes locais e épocas, surgiram explicações variadas para isso. Para teólogos conservadores, todos eles tratam de uma memória histórica perdida no passado primordial. Alguns historiadores consideram a narrativa bíblica uma derivação da Babilônia, copiada e adaptada quando os judeus estiveram no exílio. Ali ele cita o Mário Liverani, Para Além da Bíblia, História Antiga de Israel. Tá? Que essa é a proposta da maior parte dos pesquisadores, né? Porque já que a história do Noé veio depois, né? Outros teólogos consideram as narrativas um arquétipo simbólico. Aí voltamos aí por causa do Jung, traduzindo em um mito, relacionando a purificação dos homens e seu pecado à instauração de uma nova humanidade. Ali ele também vai falar do Mircea Eliade. Tá? Bom, então essa é a perspectiva que ele traz. É a perspectiva que ele traz das similaridades entre o Gilgamesh e o Noé bíblico, que ele reconhece que tem muitas semelhanças, né? E que ele atribui então a essa perspectiva do homo religioso do Mircea Eliade ou de um arquétipo do Carl Jung. Isso explicaria as semelhanças das duas narrativas, né? É isso. Muito obrigado, então.